Fala pessoal, tudo bem? Eu fiz um Reels aqui, uma brincadeira, e aí alguém escreveu lá, um colega na verdade, o Bianchi escreveu: Ué, por que não pode dividir por zero? E essa é uma pergunta legítima, tá? Porque pouquíssimos professores explicam isso de maneira correta, tá? Geralmente a resposta que você escuta é porque dá infinito, isso é uma besteira enorme, tá? Então vamos lá a respostas. Eu vou dar três respostas diferentes. Na verdade, são as mesmas respostas, tá? Em níveis de profundidade diferentes. Então, a primeira resposta, se você não quiser aprender nada na vida, não quiser saber nada, você vira e fala. Se alguém te perguntar por que não pode dividir por zero, você vira e fala: olha, a divisão por zero não está bem definida, tá? Eu sei que essa é uma resposta. Dizer que alguma coisa não está bem definido não é uma resposta bem definida, tá? Mas você está falando o seguinte: olha, ela existe, mas eu não sei o que que é. Não está bem definida, tá? E está super aceitável, tá? Vamos para um outro nível, tá? Por que não existe divisão por zero? Você vira e fala: não, é o seguinte, essa operação binária, a divisão, ela existe. A divisão por zero existe. Ela é sobrejetora. Só que ela não é injetora. Ou seja, ela não tem uma única resposta. Então, nesse sentido, uma operação binária que existe e não tem uma única resposta, ela não serve para nada, tá? Quer dizer, ela não tem só uma resposta. Ela existe, mas não tem só uma resposta, ela não serve para nada. Porque a ideia de uma operação binária é essa, é que você faça a sua operação e ela sempre dê o mesmo valor, tá? Então, a gente diz que a divisão ela tem uma resposta, tá? Mas ela não é única. Pode ter várias, ela não é injetora, tá? Se você quiser ver isso em bons livros, pega os livros do IMPA, tá? Teoria dos Números. Tem um livro famosíssimo lá que, nas primeiras 4 páginas, acho que até na segunda página do livro, ele já trata desse assunto, a divisão por zero. E é muito bom. Agora, a resposta real, tá? A mais profunda. A divisão por zero, a divisão é uma operação, tá? Que começou a definição dela, o surgimento dela é no conjunto dos naturais, tá? Depois ela chega nos reais por várias emendas racionais e lógicas, tá? E faz todo sentido. Mas lá nos naturais, aonde a divisão surgiu, para você fazer divisão, você usa o algoritmo de Euclides, que basicamente fala o seguinte: um número natural é igual a 2 outros números naturais multiplicados mais um resto. Tá? Isso é o algoritmo de Euclides. E ele prova esse teorema ensinando a fazer o cálculo. Tá? Então é muito interessante. Provar que esse teorema está certo já é também um método de como calcular, tá? Esses valores. Acontece que esse teorema de Euclides ele está apoiado, tá? Na verdade, esse algoritmo de Euclides está apoiado em um teorema mais profundo, que é o teorema de Eudóxio, tá? Agora, esse teorema em inglês é chamado de teorema de Arquimedes e tá errado, tá errado. Se você ler teorema de Arquimedes, fuja desse livro. O teorema é de Eudóxio, tá? Os brasileiros acertam nisso. Aliás, os brasileiros acertam nisso e erram em outras coisas. Nessa aí nós estamos certos. O teorema é de Eudóxio. É um teorema que trata sobre intervalos de números, tá? E desse teorema decorre o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides ele deriva desse teorema mais fundamental. Então, quando você está dividindo por zero, tá? No algoritmo de Euclides, é a mesma coisa que pegar essas desigualdades de Eudóxio e colapsarem elas para zero. Basicamente, o teorema de Eudóxio, eu não quero explicar ele aqui, mas ele fala que um número sempre está entre 2 outros números. Tá? Um número natural está sempre no intervalo com 2 outros números naturais. Quando você bota a divisão por zero, ele colapsa esse intervalo, tá? Ele deixa de existir. Então, o teorema fundamental que garante a divisão, o algoritmo de divisão, ele deixa de existir, ele não existe mais. Então, a resposta que você deve dar para impressionar o seu sogro e a sua sogra na macarronada de domingo é o seguinte: olha, a divisão por zero não está bem definida porque o algoritmo de Euclides depende
do teorema de Eudóxio, que para o zero faz os intervalos colapsarem, não valendo mais a proposta dele. Então, é por isso que não se pode dividir por zero. Para de falar que vai para o infinito, que isso é uma besteira, vai para o número que você quiser, tá? Aí o pessoal pega a função 1 sobre x, quando x vai para zero, a função vai para o infinito, mas a função é descontínua no zero. Faz uma salada, eu já cansei de ver até vídeo universitário falando isso. Olha, quando alguém falar que a função 1 sobre x é descontínua no zero, você pega esse vídeo e dá o joinha para baixo, tá? Sabe por quê? Não tem como a função 1 sobre x ser descontínua no zero, porque ela não está definida do zero. Dizer que uma função é descontínua num ponto que não pertence ao seu domínio é dizer que todas as funções reais são descontínuas, porque nenhuma delas está definida por um número complexo, tá? Então para de misturar as coisas, tá? Divisão por zero não está bem definida porque o teorema de Eudóxio não se aplica com o zero no denominador. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Se não gostou, você pode abrir os livros do IMPA, que a explicação estará lá, se você conseguir ler.